Olá! Então, estamos lá na página 84 do Jardim e a gente vai falar agora, ali bem no último parágrafo da página, sobre a representação do Sol como a figura do pai. Então, a gente está usando o mapa de exemplo lá da página 77, em que Sol e Lilith fazem uma conjunção, eles estão um em cima do outro no signo de Touro. Então, ali na página 84, vai dizer o seguinte: o Sol representa o pai. E aqui nesse exemplo, essa figura masculina está atrelada a um ponto que fala de sombras femininas, que é a Lilith. Possivelmente, a pessoa conectada a esse mapa projetou a nível externo figuras femininas controladoras e possessivas que aprisionaram mentalmente a energia masculina. O masculino, se sentindo atado, naturalmente se expressa de maneira percebida como fraca. Claro, aqui, a partir daqui, na verdade, os próximos vídeos que eu vou ler, o que eu fui escrevendo como uma possibilidade de interpretação, tem muitas possibilidades, e isso aqui é para a gente ir entendendo as raízes dos comportamentos, de por que às vezes as pessoas têm determinadas situações ou se veem, né, às vezes presas em situações, as pessoas e a gente mesmo, né? Mas daqui a pouco, se eu tô atendendo alguém, fazendo a leitura do mapa de alguém, não quer dizer que eu vou falar isso pra pessoa, né? Isso é pra gente, como intérpretes do mapa, entender as causas de algumas questões por meio do mapa, mas não é pra gente ficar preso nisso, porque, né, essa frase que eu falei aqui, o Sol representa o pai, está atrelado a um ponto que fala de sombras femininas, então possivelmente a pessoa conectada a esse mapa projetou a nível externo figuras femininas controladoras. Sim, mas a questão é como esta pessoa, como o dono do mapa vai lidar, né, com essas figuras, o que que ele pode, como é que ele vai, né? Aqui é uma pessoa que tem um potencial gigantesco de aprender com essas figuras femininas controladoras aí que certamente ele projetou na vida dele, né? E vão surgir no meio dele com essa conjunção de um Sol com a Lilith em Touro, né? É um ponto assim de extremo poder e de observar pessoas dominadoras, controladoras, como é que essas pessoas agem. O que de bom eu posso, que habilidades eu consigo aprender com esse tipo de atitude, com esse tipo de comportamento. Então é por aí que a gente vai conseguindo nos libertar, né? E libertar quem entra em contato com a astrologia, seja por intermédio da gente, ou enfim, libertar dessa questão de que a gente põe a culpa no mapa, ou a culpa nos signos, a culpa nos planetas, né? Não, é entender como que a gente pode agir de um melhor modo a partir dos posicionamentos que tem aqui do mapa, e aí lembrando sempre que o que eu escrevi aqui é uma possibilidade de interpretação, tem muitas, né? Aqui é pra gente entender, unir os pontos e o que a gente vai tirando disso, tá? Pra gente entendendo a lógica que dá base para interpretação, né? Mas tem muitas possibilidades, sim, de interpretar. Se observarmos a casa 4 do mapa de exemplo, que é a casa de Câncer, que representa a área familiar e também o pai, veremos que conversa com esse ponto. Peixes é quem está regendo essa casa, a casa 4. Então, se a gente for olhar lá no mapa, a gente tem o signo de Peixes abrindo a casa 4 com Netuno em Peixes dentro desta casa 4. Me perdi aqui na página que eu tava. Aqui, achei. Peixes é quem está regendo essa casa e Netuno, que é um dos regentes de Peixes, se encontra ali dentro. Peixes é o último signo,
fala de encerramento de ciclos e do que está além da matéria. Netuno vai acompanhar essa energia e pode demonstrar escapes da vida real aonde se encontra, seja por meio de vícios ou quaisquer situações que envolvam quebra de ilusões e de perfeições. Sendo a casa 4 uma casa de bases, Peixes e Netuno aqui podem causar distorções e sensação de que as raízes não são seguras o suficiente. Sem confiança nas raízes, como é possível confiança para se expressar no mundo? Eu esqueci de ler uma frase aqui da página 84, que eu disse assim: o masculino se sentindo atado a Lilith, então o Sol com a Lilith, né? O masculino pode se sentir atado e se expressar de maneira percebida como fraca. Então a pessoa, o dono desse mapa, ele pode ter lidado ao longo da vida dele com um homem, uma figura masculina, talvez o pai ou alguém que fez esse papel para ele. Ele pode ter percebido essa pessoa como fraca diante de figuras femininas fortes, dominadoras, controladoras, que pode ser a mãe, pode ser a avó, pode ser uma tia, pode ser uma madrasta, né? Figuras masculinas. E aí isso vai conversar, a gente vai unindo, isso vai conversar com o Peixes abrindo a casa 4, com o Netuno ali dentro da casa 4, que pode indicar essa instabilidade, que vai indicar uma questão de quebra de ilusões. Então, é uma pessoa que provavelmente ela se deparou com uma figura masculina, com um pai, né, ou alguém, enfim, que exerceu esse papel de uma maneira que quebrou expectativas dela, viu esse pai ou essa figura masculina de uma maneira que ela entendeu como fraca, né? Como alguém que daqui a pouco ela estava colocando num altar ou estava endeusando essa pessoa, mas essa pessoa, na realidade dela, na visão do dono do mapa aqui, ela entendeu como fraqueza, tá? De novo, é uma possibilidade de interpretação e não que necessariamente eu precise trazer isso à tona no momento de uma leitura. Mas, aqui de novo, né, como é que se pode se lidar com uma situação, digamos que a pessoa conte, né, pra gente uma situação assim. Poxa, eu tive um pai que passou por uma situação assim, quando eu era criança. Vou dar um exemplo, tá? Exemplo, não tem muitas possibilidades. Às vezes, um Netuno na casa 4 pode indicar que a criança, a pessoa, o dono do mapa, quando criança ou quando adolescente, mas normalmente mais jovem, tá? Mais criança, pode ter visto o pai passando por uma situação, daqui a pouco, de uma embriaguez, sabe? De algo que ele viu o pai, assim, ou daqui a pouco o pai passou por uma situação de uma perda e ele viu o pai chorando, ele viu o pai desmoronando, ele viu o pai saindo do lugar do pai. Basicamente é isso, e pode ser por muitos motivos. Pode ser por muitos motivos, né? Eu trouxe aqui só alguns exemplos pra gente entender. Pode ser por muitos motivos. Então, às vezes, a pessoa, ela fica com questões, com dificuldades de ir para o mundo, de ir para a vida, de prosperar, porque ela tem a sensação de que ela não tem segurança na vida. Não tem quem sustenta ela, não tem quem segura ela, não tem quem impulsiona ela para o mundo. Porque, né, supostamente, a figura masculina é quem dá esse impulso pra gente ir pro mundo. Então, a pessoa, às vezes, se sente atada. Mas, e aí, na prática, né? Digamos, a pessoa vai trazer essa situação. Sim, realmente, olhando o mapa aqui, a gente pode observar que algo nesse sentido pode ter acontecido. Só que, ao mesmo tempo, um Netuno de casa 4, ele tá indicando uma pessoa que, para ela se dar bem na vida, para ela ir pro mundo, para ela prosperar, ela vai necessitar ter fé. Ela vai necessitar, Peixes, Netuno, né? Ela vai necessitar ter fé no mundo, na vida. Ela vai necessitar acreditar nela mesma.
ela vai necessitar ser o próprio pai. Mas, assim, normalmente alguém que vai necessitar, sim, de algo que envolve a espiritualidade. Não necessariamente uma religião, mas pode ser que sim. Porque ela vai necessitar algo que dê uma firmeza para ela seguir na vida. Que pode ou não ser algo religioso, né? Mas, enfim, algo envolvendo a espiritualidade. Algo envolvendo Deus, né? Porque Netuno, Peixes é o universo, é aquilo que está além de mim. E que é desconhecido, a gente não conhece. Peixes é um signo extremamente misterioso, porque ele é o último signo, ele tá falando de algo muito sutil, muito invisível, que a gente não sabe explicar muitas vezes. Ele é muito envolvido com essa questão dos mistérios do universo. E aí esse mapa, que ainda é um mapa de ascendente Sagitário, que é regido por Júpiter, assim como Peixes, além de ser regido por Netuno, né, que é o regente mais me fugiu a palavra agora, não é atual, né? O regente clássico do Peixes é Júpiter, mas Netuno também rege Peixes. Então, assim, é um mapa de alguém que necessita dessa questão da fé muito bem ancorada para seguir na vida. E vai precisar, provavelmente, passar aí por um aprendizado em relação a os sentimentos humanos e de como as pessoas à nossa volta, antes de serem pai, mãe, irmão, amigo, antes dos papéis sociais, e ó, a gente tá falando de casa 4, que é o contrário, é o oposto da 10, que é onde estão os papéis sociais, né? A casa 4, ela é mais íntima. A casa 4 não tem, assim, aqui a gente tá falando daquilo que a gente é fora do social, né? E a gente é humano, então a gente fraqueja, a gente sente dor, a gente fica triste, a gente nem sempre vai manter. E a criança é muito doloroso, às vezes, né? Ter que ver um pai e uma mãe numa situação que saiu daquele papel do pai e da mãe, que a gente às vezes tinha ali como algo perfeito, tá? Então, aqui é mais para esse lado, tá? Um outro ponto, assim, que eu quero destacar aqui, que eu trouxe ali na página 85, que eu escrevi assim: existem divergências em relação às casas que representam pai e mãe. Para alguns astrólogos, a casa 4 representa o pai e a casa 10 a mãe. Para outros, é ao contrário. De acordo com as minhas experiências e estudos, na maioria dos casos, a casa 4 representa o pai e a 10 a mãe, tá? Assim, é uma divergência entre os astrólogos. Vamos colocar assim que o usual, talvez a astrologia clássica, assim, vamos colocar assim que talvez na maioria dos livros de astrologia clássica a gente vai ter casa 4 pai e casa 10 a mãe, tá? E aí às vezes a gente fica, tá, mas como, né? Porque a casa 4 é câncer. É regida por câncer e a casa 10 é regida por Capricórnio, não seria o contrário, né? A casa 4 simbolizar a mãe e a casa 10 o pai. Mas na prática é o oposto. Agora eu vou falar assim algo bem o meu entendimento pessoal em relação a isso, tá? Não é uma verdade absoluta. E como eu falei aqui, assim, na esmagadora maioria eu percebo isso, tá? Casa 4 pai, casa 10 mãe. Já me aconteceu eu conversando com a pessoa e entender que era naquele mapa era invertido, tá? Mas o usual, casa 4 pai, casa 10 mãe. E eu entendo assim que socialmente, o pai visto de fora, o pai é o centro, né? O pai ele é a estrutura que leva a gente para o mundo, que coloca a gente no mundo, e a mãe é o fundamento, né? É o cuidado,
É essa coisa relativa a câncer mesmo, né? Essa energia maternal que cuida da gente, que pega a gente no colo, e o pai leva a gente pro mundo. E digo socialmente num sentido de astrologicamente, é esse raciocínio mesmo que a gente faz ali quando tá fazendo a leitura, e ele funciona dessa maneira se a gente vai ler sobre isso, se a gente vai ler sobre estrutura, né, da estrutura familiar, constelação familiar, aqui também trazendo um pouco de constelação, vai ir para essa estrutura, mas no fim das contas, a casa 10 ela vai acabar refletindo a mãe. Ela reflete a mãe. É o pai que me leva para fora, que me leva para o mundo, que me tira de casa. Mas quando eu estou fora de casa, eu sou um espelho da mãe. Eu sou um espelho da mãe. E por isso a casa 10 simboliza a mãe e não o pai. Então, quando eu leio a casa 10, eu estou lidando com o reflexo da figura da minha mãe na casa 10. De novo, normalmente, tá? Quando eu tô falando de casa 4, quando eu vou criar a minha própria família, criar o meu próprio lar, eu vou me embasar no pai. Eu vou me embasar no meu pai. Eu vou me embasar na estrutura que o meu pai criou. Eu vou refletir o meu pai. Esse é o meu entendimento, tá? Porque realmente, assim, quando eu comecei a me dar conta disso, ficou um pouco confuso, mas a gente vai vendo que a coisa se encaixa. Então, sim, isso não altera em nada. Câncer continua simbolizando a mãe, a lua, né? E aí é isso, a casa 4 é a casa da lua, não é a casa 10, porque é um reflexo. É reflexo. É reflexo. É nesse quesito. Então, deixar mais confuso ainda. Poderíamos dizer assim, que a casa 10, ela é a casa do pai, mas ela reflete a mãe. Ela reflete a mãe. É a casa do pai num sentido de é como eu ajo no mundo. É eu nesse lugar, digamos, do pai ou do masculino, enfim, né? A casa de Capricórnio. É eu no mundo refletindo a mãe, refletindo as qualidades da mãe, a energia da mãe, as habilidades da mãe. E a casa 4 é a casa da mãe, é a casa da lua, refletindo o pai. Então, esta é uma maneira que para mim faz sentido, então estou compartilhando aqui com vocês, porque eu acho interessante da gente pensar sobre isso, né? E outro ponto aqui que eu trouxe também na sequência, ali na página 85, eu escrevi assim, que é importante lembrarmos que pai, mãe ou qualquer pessoa que encontramos pelo caminho possuem suas próprias experiências, vivências, desejos e sonhos. Enxergam o mundo pela sua janela. O que eu quero dizer com isso e por que eu trouxe isso, tá? Porque quando a gente lê um mapa, quando alguém procura a gente para ler um mapa, muitas vezes a pessoa vai procurar a gente querendo resolver alguma questão com o pai, com a mãe, com o irmão, com o filho, com o marido, com o outro. E a pessoa, às vezes, ela quer. Não que dentro da astrologia não dê para fazer mapa composto, né? Mapa das relações. E é legal e é muito enriquecedor fazer isso. Dá para, né? Dá para conseguir enxergar e entender várias coisas diferentes. Mas tudo é possível de ser observado a partir do nosso mapa. Porque a minha relação com a mãe, a minha relação com o pai, a minha relação com o irmão, com o marido, com o filho, ela parte de mim. Ela parte de mim sempre, tá? Então, quando tentamos alterar a paisagem do outro, ignoramos toda a sua história e trajetória, todas as suas memórias, emoções e sentimentos que o trouxeram até aqui. Isso se torna agressivo e ele tenderá a se afastar.
Quando focamos na paisagem da nossa janela, conseguimos visualizar mais claramente como gostaríamos que fossem as relações com as pessoas que por ali transitam. Isso. Às vezes a gente quer mudar a pessoa e a gente vai procurar orientação do que fazer para alterar a pessoa. E eu não tenho poder de alterar a pessoa, eu tenho o poder de alterar as minhas reações, as minhas atitudes, a minha maneira de lidar. Então, o meu mapa, ele vai falar sobre como eu lido no mundo, como é que eu funciono na minha realidade, que está em contato com a realidade do outro, que interage com a realidade do outro. Então, tudo é possível de ver e observar, sim, a partir do nosso próprio mapa, sem precisar interferir lá na outra pessoa. De novo, tem sinastria, tem mapa composto, que é muito legal de fazer, mas não com o objetivo de modificar o outro, de colocar a culpa no outro, né? Ah, a relação só é assim porque o outro tem a lua, sei lá. Não, aí a gente tá observando como é que as duas energias interagem, é uma outra coisa, né? Mas tudo é possível da gente observar a partir do nosso mapa, tá? Então, eu acho bem importante também trazer essa informação aqui para vocês.